Seja muito bem-vindo a mais uma aula no meu canal de YouTube e nesta aula vamos falar sobre pensar positivo. E pensar positivo tem duas vertentes. Temos a vertente mais corriqueira de pensa positivo, não sejas tão negativa, tens de pensar positivo que as coisas vão correr bem. E temos também a outra vertente daquela corrente New Age de pensar positivo atrai coisas boas e vamos alterar os nossos pensamentos para conseguirmos manifestar ou atrair ou o que quer que seja. Só que se pensar positivo é algo maravilhoso quando acontece naturalmente, quando nós forçamos isso da maneira errada, pode ser trágico. Trágico, se calhar é exagerado, mas pode ser realmente trágico. Então eu vou separar esta aula em dois pontos e eu vou explicar como é que pensar positivo pode ser mau e prejudicial para ti, como é que pensar positivo pode realmente ser positivo e como pensar positivo da maneira correta. E então, porque é que pensar positivo pode ser realmente prejudicial para ti? Quando tu forças o teu pensar positivo em cima de emoções reprimidas que existem dentro de ti. O que é que isto significa? Há muita gente, muitas teorias, muitas vertentes que ensinam que o pensamento cria a emoção. Mas, se nós formos analisar mais profundamente e compreendermos como é que nós funcionamos por inteiro, nós percebemos que o pensamento realmente negativo, constante, os pensamentos obsessivos constantes, tudo isso, na verdade, são criados por emoções que já existem dentro de nós. Só que como nós, a maior parte do tempo, não estamos conscientes delas, nós achamos que veio este pensamento e esta emoção é consequência do pensamento. Mas, e eu fui investigar, realmente já há estudos que mostram que o corpo reage primeiro e a mente depois. E o que é que isto significa? Significa que apesar de nós notarmos o pensamento primeiro, porque nós funcionamos muito através da mente e a maior parte das vezes estamos desconectadas do nosso corpo, houve quem estudasse e comprovasse que primeiro a emoção surge no corpo e só depois se forma o pensamento. Claro que isto não deve ser muito fácil de estudar, mas eu tive curiosidade de investigar se já havia algum estudo nesse sentido que mostrasse que funciona assim. Provavelmente é possível que também aconteça ao contrário, que se eu começar a pensar intensamente numa coisa muito negativa, principalmente uma coisa externa a mim, se eu começar a pensar obsessivamente e recorrentemente na guerra, ou que poderá acontecer uma guerra, eventualmente pode começar a surgir um medo enorme dentro de mim. Mas será que esse medo não existe já dentro de mim? Um medo de morrer, um medo de passar por algo difícil, um medo, não é? Então é sempre uma questão que vai deixar alguma dúvida. É como o que é que surgiu primeiro, o ovo ou a galinha? E aqui vamos pegar pelo lado que primeiro a emoção surge e a emoção não tem de surgir na verdade, porque a emoção já existe dentro de nós, mas simplesmente ela vem ao de cima. E pode ser com um gatilho emocional. O gatilho é algo que acontece no nosso dia-a-dia, que desperta uma emoção que já está guardada dentro de nós, porque há quem ache que os gatilhos são porque eu sou assim, eu tenho estes gatilhos porque eu sou assim. Não, eu tenho estes gatilhos porque há emoções reprimidas dentro de mim que eu não deixei realmente sair no momento certo, e quando há algo no momento presente que faz o corpo e o nosso inconsciente lembrar-se daquela emoção vivida, eu volto a sentir-me desconfortável, eu volto a trazer ao de cima essa emoção. E o que é que nós normalmente fazemos quando surge um gatilho? Nós reprimimos novamente, e então este gatilho esta emoção vai ser infinitamente provocadora de gatilhos, até eu a libertar. Voltando ao pensamento, quando há um gatilho, vamos começar a reparar e a ter mais consciência do nosso corpo. Primeiro o nosso corpo reage e depois é que surge o pensamento associado a essa emoção. Primeiro eu sinto
Sinto-me contrair, sinto-me bloquear, ou sinto vontade de explodir, ou vontade de agredir alguém, ou vontade de gritar. Primeiro a vontade acontece no corpo e depois sim surge um pensamento associado. Há momentos em que nós estamos simplesmente sem gatilhos nenhuns à nossa volta, estamos tranquilas e vem um pensamento, do nada. E esse pensamento faz-me ficar com medo, nervosa, triste, com raiva. E o que é que nós precisamos de avaliar? Isso que nós estamos a sentir aconteceu realmente do nada? Ou está associado a algo que já aconteceu no meu passado? Será que eu já senti isto antes? Porque dizer que o pensamento surge do nada e provoca a emoção, e se eu mudar o pensamento eu mudo a minha emoção, é uma maneira um pouco simplista de pôr as coisas. Mas e se simplesmente aquele pensamento surgiu porque a mente está sempre a funcionar e aquele pensamento está associado a uma emoção que já existe dentro de mim? Porque eu tenho uma questão para fazer. Para tu pensares nisto, realmente, se um pensamento surgir e ele não te fizer sentir nada, ele continua a ser um pensamento negativo ou é simplesmente um pensamento sem importância? Porque, pensando com cuidado, pensamentos negativos estão associados a emoções desconfortáveis. Porque se eu pensar, por exemplo, sou feia, mas se esse pensamento não me trouxer emoção nenhuma, ele é realmente um pensamento negativo ou é só simplesmente eu a ter um momento de parvoíce? Agora, se eu pensar, eu sou feia, e isso me fizer sentir agoniada, um aperto na garganta, no peito, um desconforto no estômago, essa emoção já existia dentro de mim. Porque se realmente o pensamento traz uma emoção agarrada, de onde é que veio essa emoção? Não veio do ar? E se eu estiver super tranquila, sabendo que eu sou bonita, se eu pensar, sou feia, ou hoje estou feia, aquilo não me vai incomodar minimamente. Não há absolutamente nenhuma emoção associada. Agora, se eu tenho dúvidas se realmente sou bonita ou não, se a minha autoestima estiver bastante em baixo, se eu não estiver bem comigo mesma e eu pensar, hoje estou mesmo feia, isso é capaz de estragar o meu dia. O que é o problema? É o pensamento ou é a emoção associada? É a emoção. Então, vamos prosseguir daqui para o pensamento positivo. O que é que eu preciso de fazer para mudar este pensamento negativo? Nada. Nada. Eu preciso mudar a emoção que está associada ao pensamento negativo. Porque se eu olhar ao espelho e eu disser eu sou linda, e isso vier de um lugar de eu sentir-me maravilhosa comigo mesma, eu vou sentir-me realmente maravilhosa comigo mesma e ter ali um pico de me sentir alegre, feliz. Mas se eu chegar ao espelho e estiver a sentir-me péssima e olhar no espelho, a sentir-me feia como tudo e disser eu sou linda, isto não vai fazer lembrar quando uma pessoa te está a tentar manipular, a acreditar em alguma coisa que tu não sentes? Ah, Carla, mas se eu disser todos os dias em frente ao espelho que eu sou linda, eventualmente eu vou acreditar que eu sou linda, porque eu tenho de mudar a minha maneira de pensar. Então, e porquê é que tu não mudas a tua maneira de sentir? Porque é que tu, em vez de todos os dias olhares ao espelho e te convenceres que és linda, não começas a perceber, ok, eu sinto-me mesmo feia, eu sinto mesmo que não sou bonita. Porquê? Porquê é que eu me sinto assim? Eu vou permitir sentir isto para conseguir desbloquear esta emoção. Tenho mesmo vontade de chorar agora, vou chorar, porque eu realmente sinto-me feia. Sinto que não estou bem comigo mesma, não me sinto feliz no meu corpo, na minha cara, não me sinto bem comigo, não me sinto... E muitas vezes o não sentir bem no corpo e na cara que temos não tem nada a ver se o corpo é mais gordo, é mais magro, se tem celulite, se tem estrias, se o nariz é grande, se é pequeno. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver como é que nós nos sentimos alinhadas com ele, em conexão com ele. Quanto mais conectadas nós estamos com o nosso corpo, mais gostamos dele. Mesmo que ele tenha qualquer defeito. Todos os corpos têm defeitos, não é?
acho que mesmo as pessoas que têm os corpos considerados perfeitos, eu já vi mulheres queixarem-se que mesmo tendo um corpo perfeito, acham que têm isto errado. Então, a desconexão é entre nós, quem nós somos, e o nosso corpo. E é preciso conectar. Mas mais importante, para conseguir fazer essa conexão, antes de fazer isso, é preciso nós aprendermos a sentir. Porque as nossas emoções acontecem no nosso corpo. E se todas as vezes que o meu corpo está a dizer olha aqui uma emoção para libertar, nós contraímos, reprimimos e ignoramos, nós estamos a desconectar cada vez mais do nosso corpo. Porque eu repito, as emoções acontecem no corpo. As emoções que estão reprimidas no nosso inconsciente, elas vêm ao de cima e onde é que nós as sentimos? No corpo, o aperto no peito, o nó na garganta, o desconforto no estômago, a dor de barriga. Tudo isso são emoções a manifestarem-se no corpo. O coração acelera. E então quando o corpo diz, olha, está aqui uma emoção, liberta, uma oportunidade, liberta. E tu vais e reprimes outra vez, porque eu não quero nada sentir isto, eu não gosto de me sentir desconfortável. E então passas a vida a adiar, até ao ponto em que adiamos tanto que o nosso potinho das emoções vai enchendo, quando está cheio transborda. Ansiedade, depressões, ataques de pânico, crises de ansiedade, raiva, ataques de raiva, tudo isso. E depois, mais tarde, quando nós também ignoramos isso, ou começamos a camuflar os sintomas disso, começam a vir doenças físicas. E na medicina chinesa está explicado muito bem como é que o nosso corpo funciona. Toda a medicina chinesa não é uma teoria absurda, mesinhas e ervas e agulhas espetadas no corpo. Não. A medicina chinesa tem uma fisiologia complicadíssima, mas muito lógica e para mim ao início muito difícil de perceber, mas quando percebi, toda a minha vida fez sentido. Porque a medicina chinesa não é dos chineses, a medicina chinesa é do corpo humano. Como é que ela explica como é que o nosso corpo liga a parte física às emoções e à mente, aos pensamentos. Está lá tudo explicado, muito bem explicado. E eu noutras aulas irei falar mais e mais sobre isto, porque a medicina chinesa é a porta, a fisiologia da medicina chinesa é a porta para se ter saúde. E ter saúde não é só não estar doente, é haver um equilíbrio no nosso corpo, é toda a energia estar a fluir bem, é termos órgãos que funcionam plenamente, termos as funções do corpo a funcionar plenamente o melhor possível. E a maior parte das pessoas não tem. É termos hábitos que contribuem para que isso aconteça, uma alimentação que contribui para que isso aconteça, emoções não reprimidas contribuem muito para que isso aconteça. Na medicina chinesa, a medicina chinesa tem mais de 4.000 anos, há muitos anos, mais de 4.000 anos, não é, que se sabe que as emoções contribuem para a causa de doenças físicas. E tratando a parte emocional, os hábitos e a alimentação, é possível reverter muitas dessas doenças. Algumas já estão muito entranhadas, é muito mais difícil. E aí há muitas doenças que é necessária a medicina ocidental para ajudar a resolver. Mas muitas condições, muitas vezes crónicas de muitos anos, conseguem ser revertidas através da medicina chinesa. E como é que nós nos afastamos disso? Quando nós reprimimos mais e mais as nossas emoções, claro que tendo maus hábitos também, mas esta aula não é sobre isso, e o pensamento positivo é um destruidor disto, quando o pensamento positivo não acontece naturalmente. Porque pensamentos, eu repito, os pensamentos não são propriamente negativos nem positivos, os pensamentos são o que são. Eu estou feia com emoção, é um pensamento negativo. Eu estou feia sem emoção, é um pensamento igual aos outros todos que não têm emoção, sem importância nenhuma. Eu dizer eu hoje estou feia, se isso não me fizer sentir triste, é o mesmo dizer que esta planta é verde. A planta ficou triste. Não ficou. Mas se eu disser que a planta é cor-de-rosa, mesmo ela sendo verde, ela não vai ficar triste. Porque não há emoção associada. E então, não havendo emoção, não há pensamento negativo. Assim, quando nós temos um pensamento recorrentemente negativo e nós nos esforçamos a mudar o pensamento para positivo, nós vamos ignorar aquilo que está a acontecer no nosso corpo. Porque nós vamos reprimir. E é isso que acontece com as correntes de pensamento positivo. Que é, eu sinto-me horrível, feia, eu não me sinto bem comigo mesma,
E em vez de olhar para aquilo que eu estou a sentir, eu dou atenção àquilo que eu estou a pensar, eu vou pensar, não, eu não sou feia, eu sou bonita, na verdade eu sou bonita. Mas cá dentro continua tudo a dizer, não és nada bonita, não és bonita. E não tem nada a ver se és ou não és, tem a ver como tu te sentes, como é que o teu corpo reage a isso. Carla, mas se eu disser várias vezes eu sou bonita, eu sinto-me melhor. Claro, da mesma maneira que se tu tiveres uma infecção grave e tomares um Brufen para as dores, tu vais sentir-te melhor, mas a infecção continua lá, e a espalhar-se, e a piorar, certo? Então, o que nós precisamos é de resolver a emoção. Carla, mas eu sinto-me mesmo melhor se eu praticar o pensamento positivo. Tudo bem. Esta aula não é para quem quer esses métodos fáceis. Eu digo fáceis entre aspas porque para mim não foram nada fáceis. Porque eu achava que eu estava sempre a mentir e a enganar-me a mim mesma. Eu queria verdade. Eu queria ser verdade. Eu queria dizer a verdade a mim mesma. E eu, ainda hoje, aquilo que eu mais faço é ir dentro de mim procurar a verdade. O que é que eu estou a sentir? E, se necessário, o porquê? Se eu sentir e não conseguir libertar tudo, então talvez haja algo um bocadinho mais fundo. Talvez uma emoção por trás dessa. Uma emoção por trás daquela que está à superfície. E para nós aprendermos a sentir, nós temos de nos permitir, começar a permitir sentir. E, substituindo pensamentos negativos por positivos, nós nunca nos vamos permitir sentir. Nós vamos perpetuar a repressão emocional, que foi o que nos trouxe até estes pensamentos negativos obsessivos. É o mesmo que... Eu gosto de dar este exemplo porque eu acho que este exemplo é muito ilustrativo. Eu tenho uma infiltração numa parede, que vem de um cano roto. Eu tenho um cano, o cano está a pingar, e eu tenho uma parede toda negra com uma enorme infiltração. O que é que eu vou fazer? Eu vou limpar a parede e pintar. Carla, mas assim não vais resolver o problema do cano? Essa é a pergunta que eu te faço. Tu vais resolver o problema do cano, o sentir, ou vais só pintar a parede trocando um pensamento negativo por um positivo? Claro que se nós temos uma infiltração numa parede, nós temos de limpar a parede para tirar o bolor e não haver ninguém exposto a ele, abrir a parede, resolver o problema do cano, fechar a parede e aí sim, pintar a parede. Para não voltar a ficar negra. Porque se nós pintarmos só a parede, mais tarde a parede vai voltar a ficar negra. Eu posso sentir-me melhor ali, mas eu até posso passar a acreditar que eu sou bonita. Mas eu vou encontrar esse problema noutro lugar, porque a emoção vai encontrar outra maneira de sair. Ela vai encontrar outra maneira de te encontrar. Porque a emoção reprimida, ela só quer sair. E ela vai encontrar maneira de sair. E por isso é que muitas pessoas que têm crises de ansiedade não sabem porquê. Eu tive uma crise de ansiedade. Porquê? Não há motivo. Foi do nada. Se nós perguntarmos a muitas pessoas que têm ansiedade, elas dizem, eu tenho ansiedade regularmente, todos os dias, é uma ansiedade crónica, sem um motivo. Fico pior quando vai acontecer isto ou isto. Mas a minha ansiedade não tem um motivo. Tem sim. As emoções reprimidas constantemente. O mesmo que pessoas que têm uma crise de raiva por pouca coisa. Ela passou-se completamente por uma coisa de nada. Não é por uma coisa de nada. Aparentemente é, só que ela já tinha tanta coisa ali dentro para sair e naquele dia houve um gatilho e BUM! Explodiu. Depois temos a depressão, que é um nível mais à frente, em que a pessoa já reprimiu tanto que está ali em modo já sem vontade de nada, o corpo já não reage, o corpo já nem sequer dá sinal, olha, tens aqui uma emoção para sair. Muitas pessoas com depressão choram muito, outras não, outras são só apáticas. Há pessoas que têm depressão e ansiedade ao mesmo tempo. Isto tudo porque há muita repressão emocional. E então, é importante que compreendas que pensar positivo não vai resolver. E quando é que pensar positivo é bom? Quando é que pensar positivo é bom? Agora parece que vou dar aqui uma coisa espetacular, mas a única coisa que eu tenho para dizer é quando é que podemos pensar positivo e fazê-lo da maneira certa? Quando acontece naturalmente. É quando eu vou ao espelho e eu olho e penso, fogo, és mesmo linda. Isto acontece, eu sinto isso.
E é mesmo de sentir, não é, ai que arrogante, não. Quando nós sentimos isso de verdade, mesmo sentir, nós percebemos que não é arrogância. Porque eu não estou a achar que sou mais bonita que ninguém, eu não estou a sentir-me superior por ser bonita, eu sinto-me mesmo bem comigo. Quando eu penso, eu agora vou fazer o programa X, e penso, isto vai correr mal, isto vai dar errado, eu não vou substituir estes pensamentos por, não, isto vai dar certo, porque aquilo que eu faço é bom. Não, eu vou primeiro perceber porque é que eu estou a sentir isto. Porque para mim pensar e sentir é a mesma coisa. Quando são pensamentos negativos, não é? Se eu vou gravar este programa e vai correr mal, eu tenho ideia de um novo programa e penso que vai correr mal. Se eu estou a pensar isto, há alguma coisa aqui dentro de mim, é o quê? Eu vou lá e vou permitir-me sentir. Porque é que eu estou a sentir isto? Eu vou procurar dentro de mim o que é que me está a fazer acreditar, pensar e sentir que isto vai correr mal. E depois, naturalmente, eu percebo, não, que isto vai correr bem. Tem tudo para correr bem. E depois acontece uma coisa muito engraçada, que é eu sentir as duas coisas ao mesmo tempo. Eu não sei se isto já te aconteceu, pessoas que ainda estão muito no negativo, se calhar isto não acontece, mas eu tenho, às vezes, aquela sensação de estar a existir em dois planos, que é onde eu tenho a certeza que vai correr mal e onde eu tenho a certeza que vai correr bem. Porquê? Este é o meu lado que ainda tem cá emoções que precisam de ser libertadas e este é o meu lado pleno, o meu lado que sabe que eu estou bem, o meu lado que sabe o que é que eu estou a fazer e que sabe que este vai ser resolvido. E então eu tenho a certeza que vai correr mal e eu tenho a certeza que vai correr bem. As duas coisas ao mesmo tempo. Não é, neste momento sinto uma coisa e neste momento sinto outra, não. É, eu estou a sentir que vai correr mal, mas lá por trás eu tenho a certeza que vai correr bem porque eu estou a resolver o lado que acha que vai correr mal, ao mesmo tempo. E então a minha sugestão para ti é um pequeno desafio, tu fazeres um pequeno exercício de procurar os teus pensamentos negativos ao longo do dia. Procura 2, 3 pensamentos negativos por dia e percebe as emoções associadas a esse pensamento. O que é que está acontecendo no teu corpo? O que é que tu estás a sentir? E permite-te sentir. E se tu quiseres aprender a fazer isto muito, mas muito melhor, com mais facilidade, mais suavidade, mais leveza, porque eu entrego todas as ferramentas possíveis para que tu consigas realmente fazer isto, tu tens o programa Autoterapia. No programa Autoterapia eu dou tudo e mais alguma coisa para que tu aprendas a sentir as tuas emoções e para que as tuas emoções deixem de condicionar a tua mente, o teu corpo, a toda a hora. Não vais deixar de sentir, tu vais aprender a sentir. Porque não deixar de sentir é morrer. E se calhar nem é assim. Se sentires que o programa Autoterapia ainda não é aquilo que tu queres e gostavas de experimentar algo antes, no programa Mente Tranquila é um programa muito mais direto em relação aos pensamentos. Como é que a mente funciona, um pouco o que eu expliquei aqui, mas de maneira muito mais elaborada. Depois eu dou-te ferramentas práticas para tu conseguires libertar aquilo que está por trás dos pensamentos negativos e obsessivos. Se és uma pessoa que está sempre muito... É muito importante tu saberes que pensar muita preocupação excessiva afeta drasticamente o teu corpo. Muito gravemente o teu corpo. Não é logo, mas a longo prazo cada vez vais ter mais sintomas físicos. E emocionais e mentais também, obviamente. Cansaço, o cansaço mental, mas também físico, cada vez te vais reprimir mais e então é muito importante que tu consigas ter ferramentas fáceis e o programa Mente Tranquila é muito mais acessível que o Autoterapia se tu quiseres começar por lá e depois dentro do programa Mente Tranquila tens um ótimo desconto para a Autoterapia que compensa até entrares pelo Mente Tranquila, fazeres o Mente Tranquila até ao fim e depois do Mente Tranquila aproveitares o desconto para o Autoterapia e seguires para o Autoterapia já com algumas ferramentas adiantadas para conseguires maior fluidez e mais leveza, ok? E por esta aula é tudo, vemo-nos na próxima aula.